Meus primeiros fenômenos. Olá, Ana, sou eu de novo, fulano. O que vou contar para você aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Lembro muito bem do ocorrido, porém gostaria de não lembrar. Eu sou médium. E nesse tempo aconteciam muitas coisas comigo, coisas essas que não sabia explicar e tinha muito medo. Bem, estava eu no meu quarto quando acordei por volta das 4 da manhã. Acordei-me com um barulho muito alto no meu ouvido. Quando vi, a minha cama estava do outro lado do quarto, como se algo tivesse arrastado até lá. Eu corri para chamar minha mãe, mas ao voltar no quarto com ela, a cama já estava no seu devido lugar. Como é óbvio, ela brigou comigo e disse que eu estava mentindo. Quase 2 dias depois, eu acordei novamente com o mesmo acontecimento. E com medo chamei a minha mãe novamente, e novamente ela disse a mesma coisa. Menino, pare de brincadeiras, eu quero dormir. Fiquei muito triste por ela não ter acreditado em mim, mas como era criança, não fiquei com mágoas. Passaram-se uma semana e mais nada aconteceu. Porém, com 8 dias após o último acontecimento, acordei na madrugada com um sopro muito forte no meu ouvido esquerdo. E então a minha cama começou a tremer, de tal forma que eu gritei de tanto medo. Quando a minha mãe entrou no quarto, o fenômeno havia parado instantaneamente. Como havia me queixado muito sobre acontecimentos estranhos, ela pediu para que eu orasse antes de dormir. Desde então, nunca mais aconteceu algo parecido com isso. Hoje estou indo para o Centro Espírita Kardecista e aprendi muitas coisas. Hoje trabalho minha mediunidade e sou muito bem compreendido pela minha família. Então, Ana, o que você acha disso tudo? Será que foi um poltergeist? Amo seu canal e desde já agradeço pelas oportunidades de contar meus relatos. Manda beijos para a galera do chat e para o Ceará. Galera do chat, um beijo para a galera do chat, um beijo para o Ceará. E eram fenômenos físicos, né? Bom, o sopro no ouvido. Não, não só poltergeist faz por exemplo, esse movimento na cama e chacoalhar a cama. Talvez algum outro espírito faça isso também, outro tipo de manifestação também faz isso, não só poltergeists. Se foi só isso, né? Só a cama, mexer o sopro no ouvido e tal, não sei, às vezes alguma entidade tentando te encher aí, já que você tinha essa sensibilidade, né? Era médio, enchendo o saco mesmo, porque quer o quê? Só se queria ajuda e não sabia como pedir, e vai chacoalhar a cama, mas aí você não vai ter ajuda, você vai ter. Dá licença! Vou ter medo. A boneca da minha prima. A moça que nos conta esse relato diz que está muito assustada de contar esse relato, mas também muito feliz em poder compartilhar essa história com todos vocês. Ela conta que sempre presenciou coisas estranhas, como barulhos no telhado sem ter ninguém lá em cima, coisas que se moviam para lá e para cá sozinhas. Mas nesse relato ela vai contar algo que marcou muito ela, que sim, foi com uma boneca. Ela conta que era aniversário da prima dela. Então a tia da moça que nos conta esse relato, ou seja, a mãe da prima dela, deu de presente à prima uma boneca normal, dessas tipo bebê. E a priminha dela, que tinha apenas 3 anos, amou a boneca e deu o nome dela de Manu. Até então estava tudo normal com a boneca, mas um certo dia a tia dela precisou ir ao médico e o tio dela estava trabalhando. E aí só estava ela e os primos dela em casa. Ela conta que o mais velho e o do meio eram meninos e a caçula uma menina. Então o primo mais velho e ela estavam assistindo TV e os mais novos estavam brincando com a boneca Manu. E foi aí que eles escutaram gritos de dor e correram para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles viram que a mais nova, de 3 anos, tinha batido no irmão dela. E quando eles perguntaram para ela por que ela fez isso, ela disse que ele tinha zoado a Manu e a boneca mandou ela bater nele. E aí ela disse que ela e o primo mais velho pensaram, né, coisa de criança, e para castigar a menina, pegaram a boneca dela e colocaram em cima do guarda-roupas. E em seguida voltaram a assistir TV. Tempinho depois, aparece lá a priminha de 3 anos com a boneca na mão e disse: "A Manu não gostou que separaram ela de mim." Aí ela conta que ela e os primos ficaram assustados,
Porque como que uma menininha de 3 anos ia conseguir pegar uma boneca em cima do guarda-roupas? Aí, novamente, a moça que nos conta esse relato arrancou a boneca da mão da menina e colocou em cima da cama dentro do quarto. E depois disso, ela e todos os primos foram para um outro quarto e se trancaram lá dentro. E passaram o tempo conversando, mas todo mundo assustado com o que estava acontecendo. Quando de repente alguém ou alguma coisa começou a bater forte na porta do quarto, bater, e eles ficaram ali abraçados com medo e sentindo uma energia ruim no local. Há uns segundos depois, algum tempinho depois, as batidas pararam. E ela conta que eles tinham fechado a janela, mas só o vidro da janela. E quando aquelas batidas pararam na porta, eles olharam pela janela e viram a boneca do lado de fora da janela. E o primo dela, mesmo morrendo de medo daquela boneca, correu para a janela e fechou a outra parte da janela, sabe? Para não dar para ver nada do lado de fora, para eles não ficarem olhando para a boneca ou a boneca olhando para eles. E ela conta que eles ficaram um tempão trancados naquele quarto, tanto que acabaram adormecendo. Quando acordaram, a tia tinha voltado do médico e eles contaram o que aconteceu. Mas a tia não acreditou, porque ela encontrou a boneca em cima do guarda-roupas e disse que era para eles pararem de inventar a história. Mas a moça que nos conta esse relato diz que eles sabem muito bem o que eles viram. E naquele mesmo dia, a moça que nos conta esse relato voltou para a casa dela e passou um bom tempo sem nem visitar a casa dos primos, de medo da boneca. Mas como as férias chegaram, a mãe dela mandou ela ir para a casa dos primos. E quando ela chegou lá, perguntou o que aconteceu com a boneca. E os primos disseram que depois do ocorrido, ninguém mais conseguiu dormir. Então a mãe deles ensacolou a boneca e jogou fora. Mas disseram que mesmo depois de ter jogado a boneca fora, eles ainda assim não conseguiam dormir direito. E ainda levou algumas semanas para as coisas voltarem ao normal. E aqui ela enviou uma foto da boneca Manu. E essa é a tal boneca desse relato. Tem chocolatinho. Um anjo em forma de cão. Mais um. Oi, Aninha. É uma moça. Eu venho contar uma coisa que aconteceu e eu achei bem curiosa. Há algumas semanas atrás, eu fui a uma festa de criança e percebi que havia muita bebida alcoólica. E as pessoas estavam bebendo muito. Até aí tudo bem. Quando a festa estava acabando, eu fui embora. Porém, no outro dia me contaram uma coisa que aconteceu. Quando a festa acabou, um menino de 12 anos ficou dormindo na piscina de bolinha. Nem me pergunte como que ele fez isso. Os pais dele foram embora e nem sequer lembraram do menino. Ô, judiação! Que grau, hein? Você esquecer do filho. Ô, judiaçãozinha, dormir. Como misericórdia. Ai, que dó. Os pais dele foram embora e nem sequer lembraram do menino. Às 12h40 da madrugada, o menino chegou na casa dele. Foi embora a pé, relatando que quando ele acordou na piscina de bolinha, ele viu que estava sozinho e que ao sair pelo portão, um cachorro grande e preto, que estava do lado de fora do salão, começou a acompanhá-lo. E por sorte, o salão de festas não ficava tão longe da casa dele e ele sabia o caminho. O cachorro que o acompanhou ficou do lado dele até abrirem o portão da casa dele. E que depois ele não viu para onde o cachorro foi. O cachorro simplesmente sumiu. Ainda bem, né, que tinha um anjo lá, um cachorro, alguma coisa que ajudou, porque judiação, que dó. Nossa, eu ia ficar puta com os meus pais. Ô, valeu, festa de criança, enche a cara, esqueceu a criança na festa. Não sei o que aconteceu, né, mas nem esqueceu a criança dormindo na piscina de bolinha. Tadinho. Tá bem, né? Anjos existem em forma de cachorro, de gente, né? Deus falou, Deus olhou e falou, ô dó, vai lá,
Acompanhe o menino pra ele chegar bem em casa, seguro. Ai. Tem. A maledite que queria a morte do próprio filho. Meu Deus. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, todos os nomes aqui estão trocados. Perdoe os erros de grafia porque eu nunca gostei de português. E é o primeiro relato que eu tô contando. Gente, eu juro pra vocês, quando a minha sogra morrer, o capeta vai tirar férias, porque ele vai achar alguém apto pro seu cargo. Gente, vamos lá. Pois bem, me chamo Fulana, tenho 21 anos e sou mineira. Tudo começou em agosto de 2016, quando conheci o meu namorado e no mesmo dia a minha querida e amada sogra. De imediato já percebi que ela não tinha gostado de mim pelo fato de só ficar cochichando e olhando para mim. Gente, mas não imaginei que chegaria em tal ponto. Eu era de outra cidade e só vinha para a cidade do meu namorado nos finais de semana pelo fato dos estudos. E foi aí que percebi que a minha sogra tratava o meu namorado mal e com muita indiferença. Era diferente dos outros filhos. Por esse motivo, eu estava com uma casa. Por esse Por esse motivo, eu estava com uma casa em construção na mesma cidade dele, porque os meus familiares por parte de pai eram da mesma cidade dele. A casa ficou pronta em junho de 2018 e fomos morar juntos. Desde então, E decidimos marcar o casamento para novembro de 2018. Tudo ok, casamento marcado, e em agosto, 2 meses depois, morando junto, eis que meu namorado vai na casa da querida mamãe e me traz uma planta roxa, a qual eu nunca tinha visto na vida, nem a minha mãe, que adora esse mundo de plantas, até as folhas dela eram roxas. E trouxe essa planta e um vidro de tempero que a mãe dele tinha feito e mandado. Ana, eu nunca comi nada na casa deles. Eu sempre senti que tinha algo errado naquela casa. Deixei o tempero de lado e a planta lá no quintal, porque eu nunca fui fã de plantas. Ai, gente, é tão bonitinho. Em agosto foi meu aniversário e ficamos noivos. E no outro final de semana, os meus pais vieram aqui para casa e a minha mãe fez almoço. Ela usou o maldito tempero sem nem eu saber. Fez um arroz e comemos. Na segunda-feira eu não aguentava ver a cara do meu namorado e coloquei ele para fora de casa, sem nem eu e nem ele entendermos e nem saber o porquê. Eu só não queria ele ali. A sua presença me deixava nervosa. Busquei ajuda, sou católica e fui um benzedor que tem uma certa mediunidade e ele me revelou na hora que cheguei lá que eu estava viva por um milagre e mistério, porque já era para eu ter morrido. Era para eu ter morrido há uma semana atrás, de acidente de carro, eu e meu namorado. E me revelou que a minha sogra e mais uma amiga tinham feito trabalho para nos separar. Falou que a flor roxa era o meu caixão e o tempero era preparado para me matar. Mandou eu colocar fogo na planta e levar o tempero para ele. Meus pais e meu tio colocaram fogo na planta e acreditem se quiser, eles usaram gasolina de carro, porque a planta não queimava, ela ficava intacta. Com muito custo, ela queimou. Mais ou menos um dia de tentativa e o tempero eu levei. Chegou lá, ele virou água. Chegou lá, o tempero virou água. É isso? E ele me benzeu de novo. E aí o meu estômago queimava, ele queimou muito. E saiu uma água da minha barriga. Depois disso tudo, depois disso tudo foi voltando ao normal, aos poucos.
Eu e meu namorado voltamos em outubro e já nos casamos no início desse ano. Agora, gente, pensem bem. Hã? E agora, gente, pensem bem. Que mãe que deseja a morte do próprio filho só porque ele namora uma pessoa que ela não gosta? E o meu marido ainda tem a cara de ir lá. Mas fazer o quê, né? Se eu gosto dele, eu tenho que ter a mala da sogra de brinde. A minha sogra, eu não tenho muito contato com ela. Quanto mais distância, melhor. Eu espero que tenham gostado do relato. Beijos. Gente do céu. Mas ela fez para matar ele também? Ela fez para separar os dois, querendo matar só você. Não, um acidente de carro para os dois. Gente, credo. Eu não consigo conceber, senão que a pessoa é louca. Assim, não tem parafuso solto, é questão de internação, sei lá. A pessoa, tem muita pessoa louca solta por aí, na verdade. Porque, olha, não é possível ser sã. Vamos lá. Deixa eu dar mais uns beijinhos aqui no pessoal. Amor de mãe é eterno. A moça que nos conta esse relato diz que quem contou isso para ela foi a sogra dela. Então a sogra dela tinha uma irmã chamada Vera, e a Vera tinha 3 filhos, todos meninos, sendo todos com menos de 10 anos de idade, e o mais novinho tinha 3 anos. E ele ainda fazia xixi na cama. Mas Vera era uma mãe muito amorosa, muito compreensiva e nunca nem brigou com o menino por conta disso. Jamais bateu ou maltratou o garoto por ele fazer xixi na cama. Pelo contrário, ela dizia que ele ainda era pequeno e quando ele crescesse um pouco mais, ele ia parar de fazer xixi. E Vera engravidou novamente. Só que o parto foi muito complicado. E ela e o menino, pois é, era outro menino, acabaram vindo a óbito. E ela conta ainda que a sogra dela, nessa época, estava um dia orando no quarto dela e teve uma visão. Ela viu na frente dela um caixão grande e um pequeno. E alguns dias depois veio a notícia do falecimento da irmã dela e do bebê. E o marido da Vera casou rápido. Um mês depois do falecimento da esposa, ele já tinha casado de novo. Segundo ele, fez isso para ter alguém para cuidar dos meninos. E ele se casou com Marta, uma mulher que assim não era bonita, mas era direita e era bem caprichosa com os afazeres da casa. E lembra do menor das crianças, o mais novinho de 3 anos que fazia xixi na cama? Pois é, ele passou a apanhar de Marta toda vez que acordava e tinha feito xixi. E ela xingava ele de porco fedorento, que por culpa dele a casa fedia a urina. Só que uma noite, Marta estava deitada em sua cama e quando abriu os olhos, deu de cara com Vera em cima dela. E Vera colocou as mãos em seu pescoço, apertando com força e dizendo: Não bata mais no meu filho por ele fazer xixi na cama. Deixe o meu filho em paz. Certíssima, eu grudava na goela e dava um tapa na cara ainda. Até que Marta conseguiu se levantar e a Vera não estava mais no quarto. Bom, depois disso, nunca mais Marta bateu no menino. Pelo contrário, começou a tratá-lo muito bem. E ainda trata, até hoje, depois de muitos anos. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 18 anos e sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas. Leia tranquilamente, os nomes já estão trocados. Bom, esse relato é algo que aconteceu com a minha família por volta de 2012 e 2013. Meus pais eram criadores de gado, porcos, galinhas, etc. Temos um sítio enorme e lindo, onde eu vivi praticamente a minha vida toda. Meu pai, não dando conta sozinho, resolveu criar a meio com um amigo os bichos.
A família dele super se uniu à nossa em todas as festas, super se uniu à nossa. Em todas as festas de aniversários estavam lá. Olha, hein, Ana, que as nossas festas eram churrascadas. Bom, vou tentar encurtar o meu relato. Esse amigo do meu pai, que aqui vou chamar de Seco, tinha uma empregada doméstica, que aqui vou chamar de Edith 1. A minha mãe começou a contratá-la para ajudá-la com a limpeza de casa. Ela nunca me tratou mal nem bem, sempre fechada. Ela era muito amiga da esposa e da sogra do Seco. As outras duas Ediths, ela sempre ficava sozinha na nossa casa, pois tem um irmão especial, e a minha mãe o levava para a fisioterapia, então ela ficava só. Meu pai trabalhava durante o dia. Até que um dia, no centro da nossa cidade, a minha mãe foi assaltada por um homem alto, moreno, e foi assim num flash. A minha mãe estava pegando um lanche para o meu irmão e quando ela sacou a carteira para guardá-la novamente na bolsa, passou um homem muito alto correndo e catou a carteira da sua mão. Ninguém viu, sendo que todos estavam olhando eles saírem as catas, não sei, pelas lixeiras para achar pelo menos os documentos. Passado uns dias, a carteira da minha mãe apareceu num bairro bem longe. O cara disse que a encontrou vazia e que havia um papel com o número de uma fisioterapia. Então, ele ligou e encontrou a minha mãe. Detalhe, Ana, minha mãe havia comprado 2 chips novos e para desbloqueá-los precisa do documento da pessoa que estava na carteira. E deu uns dias, a Edith 2 e a 3 foram na nossa casa, dizendo que a minha mãe havia mandado mensagem por outro número, que ela fez o BO das mensagens. E na delegacia viram que os chips eram cadastrados no nome da minha mãe. Nas mensagens dizia que o esposo dela a traía, coisa que a minha mãe jamais seria capaz. Bom, pelo nosso raciocínio, mandaram roubar a minha mãe e claro que foi a Edith 1 para destruir o casamento dos patrões sem se comprometer. Então, depois desse dia, as Ediths começaram com séries de trabalhos. Minha mãe, muito sensível e médium, sentia isso e dizia para nós. Depois dessa confusão, a minha mãe pediu ao meu pai que terminasse a sociedade com o Seco. Até que um dia ele voltou à nossa casa e a minha mãe, transtornada com tudo, pegou a arma do meu pai e foi direto à janela da frente que dava em direção ao portão onde ele e meu pai estavam. Eu saí correndo e gritando para o meu pai vir correndo e ele mandou eu esperar. Aí eu gritei mandando o Seco embora e ele riu. E eu disse gritando: olhem para a janela. E lá estava minha mãe mirando a arma. O Seco foi embora a tempo. Minha mãe nunca gostou dele, desde que ela descobriu que eles tomavam... Minha mãe nunca gostou dele desde que ela descobriu que eles tomavam banho junto com a filha. A menina dizia ao meu pai... tá. Meu pai... Tá, eu não vou falar isso, né? Tá, eles tomavam banho junto com a criança e faziam as coisas lá, tudo com a criança presenciando. Até que um dia ele foi à nossa casa e, muito grosso, disse que ia entrar e falar conosco. Sentou na mesa e disse... minha esposa e a minha sogra estão fazendo coisa errada, estão fazendo o mal. E a minha mãe inocentemente perguntou a quem? Como assim? E ele, em tom alto, disse: a senhora! Estão fazendo trabalhos e bruxarias para vocês. Meu pai havia perdido o emprego, ficado sem comida para os bichos que criava. A miséria estava se aproximando. Eu caí em coma por conta de asma.
A minha mãe entrou em depressão e o meu irmão especial não sabia o que era dormir mais. Sofremos um acidente de carro depois que ele falou tudo sem. Sofremos um acidente de carro e depois do que ele falou, tudo se encaixou. Então a minha mãe foi numa casa de religião devolver tudo. Elas tinham feito trabalhos para ficarmos séria, para sofrermos um acidente, para adoecermos e para ir minguando até a morte. Mas a minha mãe, chegando na casa de religião, decidiu não fazer nada. Ela chegou na casa, orou e entregou o nome de cada um deles a Deus. Hoje eles estão na merda. Se separaram, a sogra, no caso aí de T3, caiu da escada, quebrou alguma parte do corpo que eu não lembro, e nós, graças a Deus, estamos bem. E eles nem vimos mais. Só sei que o Seco traiu a esposa, engravidou outra, foi embora, se casou e hoje já está pela terceira mulher. Elas, se afastaram. A Edith 1 nunca se casou ou teve filhos e hoje ainda vive sozinha. A 2 nunca mais se casou e a 3 virou uma velha doente esquecida pela família. Bom, obrigado por contar meu relato. Vejo todos os relatos há um tempo já. Amo você e sua família, adoro o canal. Sou viciada. Sei que não há algo de muito sobrenatural, resumi o que pude. Desculpa algum erro. Um beijo para você, obrigada pelo relato. Gente, ô povo ruim, não é? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Faculdade Assombrada. Tá. Bom, sempre tive a sensibilidade muito aguçada, tendo sensações estranhas, sentindo perfumes, e à medida que fui ficando mais velha, essa sensibilidade foi aumentando, sendo capaz de ver até espíritos. Como fui criada na doutrina espírita kardecista, vejo isso com uma certa naturalidade, mas mesmo assim nunca deixei de ter medo. Fiz arquitetura em uma grande faculdade de Goiânia. O bloco destinado a esse curso possui 3 pavimentos, no qual o último é destinado a salas de informática. Esse pavimento quase sempre é vazio, pois não há aulas de informática todos os dias. No início do curso, as aulas são mais restritas ao primeiro e ao segundo pavimento, assim ficando o último pavimento destinado à informática, um excelente local para encontrar o banheiro vazio, mais limpo, enfim, um andar mais tranquilo. Eu sempre ia nesse pavimento para usar o banheiro e sempre notava o quanto aquele andar era frio e estranho. Muitas vezes me arrepiava só de passar lá e sempre tendo a nítida sensação que alguém me vigiava. Em uma dessas idas ao banheiro, entrei no box, fiz xixi, acionei a descarga, procedimentos normais. Abri a porta do box e já fui direto lavar as mãos. Quando olhei para a esquerda para pegar o papel para secá-las, lá estava uma mulher descabelada me olhando. Ela era morena, olhos arregalados, vestia calça azul, camiseta azul e bota preta. Respirei fundo e lembrei-me das instruções da minha mãe. Ela sempre dizia que não me assustasse, pois são irmãos nossos perdidos que precisam de oração, mas vai segurar o medo, né? Respirei de novo e rezei tentando manter a calma. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Ana, isso se repetiu por 4 anos na faculdade. Mas não acontecia todas as vezes que eu ia ao banheiro. Às vezes, essa mulher aparecia, era mais ou menos assim. Quando eu me esquecia dela, ela aparecia de novo. No 5º ano da faculdade, o último, não a vi mais. Via somente vultos entrando no banheiro. Mas já teve dias que eu entrava no banheiro de propósito para conferir e não tinha ninguém nos boxes. Mas agora o que eu vou contar foi tenso, me arrepio até hoje. Foi uma manifestação física a qual nunca tinha presenciado na vida. Meus 3 colegas e eu precisávamos usar um computador para abrir um arquivo.
E justamente nesse dia ninguém tinha levado o notebook. Lembramos então que, por sermos de períodos mais adiantados, poderíamos usar uma das salas de informática, bastando apenas pedir alguém da coordenação para destrancar a porta da sala. E lá fomos nós, todos animados, chamar a moça para abrir a porta, mal sabendo o susto que iríamos passar. A moça abriu a porta e nos disse assim: meninos, os computadores ficam desligados. Vocês apenas precisam ligar o que vocês forem usar na tomada e, após isso, ligar normalmente o computador. Ela saiu e entramos na sala e fomos direto para o fundo, pois tinha mais espaço. Afinal, éramos 4 pessoas. Escolhemos o computador e fomos procurar a tomada respectiva a ele. 2 procuraram no chão, agachados, e 2 estavam de pé procurando. Quando, de repente, o computador começou a abrir e fechar a gavetinha de colocar o CD e a piscar a tela. Começamos a gritar e correr, foi um tumulto. Ficamos apavorados, um de nós chorou. Já no corredor, ficamos pensando, vamos voltar ou não? Voltamos, mas não tivemos coragem de entrar. Ficamos olhando pelo vidro da porta e a gavetinha continuava a abrir e fechar. Trancamos a porta, pois tínhamos ficado com a chave e não voltamos mais lá. Esse fato nos marcou bastante e, com o decorrer da faculdade, sempre tinha um zoom de alguma história mal assombrada daquele bloco de arquitetura. Agradeço por ter contado esse relato e vou escrever outros depois. Abraços a todos vocês. Eita, então era o lugar mesmo que era assombrado. Porque, lembrando, todos os computadores estavam fora da tomada. Ele começou a piscar a tela e a gavetinha do CD abrir e fechar com o computador fora da tomada. E lá ia... Então, onde que eu tava? Até comentei com o Matheus. Eu fui no lugar com a Penélope. Aonde agora? Um banheiro, será que foi... Aonde foi esse banheiro? Um banheiro público. Não sei se foi no caminho, indo viajando, sabe, no Graal. Não foi no Graal. Ai, aonde que eu tava? Enfim, fui no banheiro. Eu acho que era um banheiro que tinha 3 portas. Assim, não era grande, sabe? E eu entrei, né? Tinha umas portas fechadas, mas beleza. Aí eu entrei com ela e ela tava... E ela fazendo xixi, falando, e não parava de falar. Eu até achei engraçado isso, porque aí eu escutei uma pessoa entrar no banheiro também, sabe? E fazer xixi. Eu escutei todos assim os movimentos da pessoa ao lado. Fazendo xixi, não sei o quê, pá. E eu ficava assim pensando, né? A pessoa tá escutando tudo e a Penélope tagarelando e falando, não sei o quê. Ai, mas porque se a gente fizer cocô e não sei o quê, ai, meu Deus, Penélope. E papapá, e falando, ai, mãe, não parava de falar. Acho que comeu muito açúcar, sabe? Ficou elétrica. E eu rindo, assim, pensando, a pessoa tá ali. Só que aí eu terminei a Penélope e pensei que a pessoa... Até enrolei um pouco ali dentro pra pessoa sair primeiro pra não olhar pra cara, porque a Penélope tava falando lá os negócios que eu fiquei com vergonha. Aí, esperei, enfim, eu saí, lavei a mão dela, lavei a mão, não sei o quê. Aí que eu percebi que eu não escutei descarga do outro lado e não tinha ninguém. A hora que eu olhei nos boxes do lado, não tinha ninguém. Até comentei com o Matheus, falei, ué, mas eu escutei tudo, a pessoa ali do lado. E não escutei ninguém sair, ninguém dar descarga. Porque você vê, né, naquele espaço ali embaixo. Não sei se foi um fantasma que foi fazer xixi lá do meu lado. Vamos dar mais um oi pro Superchats. Tá, eu tenho uma faxineira, a Cida, que vem a cada 15 dias me dar uma força na limpeza. E ela me contou alguns fatos que aconteceram com ela e a família. E achei tão interessante que resolvi te contar. Ela autorizou o relato. Relato 1. Isso aconteceu com ela quando seus filhos eram pequenos. Hoje eles já são adultos. Um dia, quando ela descia uma rua junto com um de seus filhos, ela viu uma pedra no acostamento, de tamanho relativamente grande, e estava lá paradinha. Até aí tudo bem.
O intrigante é que essa pedra começou a rolar e segui-los. Quando ela parava, a pedra parava. Quando ela começava a andar, a pedra também começava a rolar junto. Não cheguei a perguntar como essa história terminou, credo, medo. Uai, era pedra mesmo, né? Um bicho que parecia uma pedra? Relato 2. Um dos filhos da Cida trabalha de vigia noturno num condomínio fechado. Esse fato aconteceu faz pouco tempo. Ele contou para a mãe que numa das noites, quando estava na cabine do vigia, junto com o companheiro de trabalho, eles ouviram o choro de uma criança vindo de longe. Esse choro começou a chegar mais perto e mais perto, até que os dois saíram para ver onde estava a criança. E não tinha ninguém na redondeza. Numa outra ocasião, ele disse estar fazendo ronda de moto dentro do condomínio e topou com um carro indo na frente dele. Um carro estilo Jeep, meio prateado, e disse que chegou a ver algumas imagens e coisas escritas na porta. Ele teve a impressão que era um carro de militar, mas não tinha certeza. O carro ia devagar e ele logo atrás. Quando ele parava a moto, o carro também parava. Ele andava e o carro começava a andar também. Até que o carro simplesmente sumiu na frente dele. Assim, evaporou. Relato 3. Esse fato ocorreu na chacrinha onde mora a Cida com a sua família. Isso foi há alguns anos atrás. Numa ocasião, eles estavam esperando a vinda de um homem que viria buscar um dos bois que ele comprou deles. Quando o caminhão chegou, já era quase noite. O homem mais o marido da Cida e um dos seus filhos estavam indo a pé em direção de onde os bichos estavam. De uma certa distância, eles avistaram os bois, todos sentados, entre aspas, no gramado, e disseram que tinha uma luz muito brilhante pairando sobre eles. Nisso, o caminhão ligou sozinho e o farol acendeu. Cida conta que o homem ficou tão apavorado, mas tão apavorado, que ele deu meia volta, correu para o caminhão, entrou nele e saiu em disparada. Nem quis mais saber do boi nem do lugar. Detalhe, a luz sumiu e nem sinal dos bois deitados. Não que eles tenham sido abduzidos, mas não estavam nesse local propriamente dito. O que foi que eles vieram? O que foi que eles viram deitados? Então eles não estavam sentados, eles estavam os bois estavam deitados. Os boizinhos deitados no pasto, é isso? Mas aí a hora que a luz sumiu, não tinha boi nenhum mais lá. Foi abduzido então mesmo. Tinha uma luz em cima dos bois. Aí de repente o caminhão liga sozinho. Liga o farol, tudo. E os bois sumiram. Gente, abdução de vaca. Olha só. Olha, que presenciaram uma abdução de vaca de verdade? Uai, o que vai? Se o boi não for abduzido, vários? A nave era grande. Cabe tudo os bois. Mas assim, se os bois não foram abduzidos, foram para onde? Para Sete Além? Foram para outra dimensão? Tinha que ir para algum lugar, né? Sumiu? Relato 4. O marido da Cida estava dirigindo de noite, já próximo da chacrinha deles, na companhia do filho mais velho. Eles viram andando na beira da estrada uma mulher, vestida de branco e cabelos longos. O filho comentou que podia ser uma das vizinhas e que era para o pai parar para dar carona para ela. Apesar de estranharem ela estar andando no escuro e sozinha. Quando pararam o carro achando Quando pararam o carro achando que estavam pareados com ela, pararam o carro ao lado dela, quando olharam, cadê a mulher? Numa outra ocasião, mais ou menos nessa mesma parte da estrada, disseram que viram uma bola de luz pairando e seguindo o carro por um bom tempo, até que uma hora também sumiu. Hein? Bom, estes foram os relatos, Ana, mas ela disse que tem mais acontecimentos e que à medida que for lembrando, ela me conta. Eu lembro dela ter me relatado o encontro do pai dela com um lobisomem,
mas esse preciso que ela detalhe mais e te conte em outra ocasião. É isso, Ana. Beijos e uma ótima viagem e sucesso na Horror Expo. Muito obrigada, foi sim. Um beijo. Então, deixa eu ver. Beleza. Vamos ler um aqui então, que é o Doppelganger do Leiteiro. Oi, Ana, é uma moça, acho que nos conta. Bom, oi, Ana, família e assombrados. Nesse relato não haverá nomes e não aconteceu comigo, mas com a minha filha. Na minha família são frequentes acontecimentos sobrenaturais e pedi à minha filha para me deixar relatar isso que aconteceu exatamente hoje. E não, na verdade foi dia 10 de fevereiro, tá? Aconteceu hoje no dia que escrevo. Não é um relato muito longo e vou deixar ela mesma narrar o que houve. Então agora é a filha dela narrando. Bem, moramos em uma cidade muito pequena, bem no interior mesmo. E aqui, por mais estranho que pareça a maioria das pessoas, nós ainda temos leiteiros que nos traz o leite na porta da nossa casa todos os dias. Que maravilha, hein? Antes que digam qualquer coisa, são pessoas de confiança e que tratam o gafo? O gado. Antes que digam qualquer coisa, são pessoas de confiança que tratam o gado com todo cuidado. E preferimos assim, leite integral direto da vaca, que depois você guarda a nata e faz bolachinha, que nem minha avó fazia. Pois bem, todos os dias, entre 7h30 da manhã e 8 horas, esse horário é fixo, pois vários leiteiros têm encomendas assim, e sem atrasos, um rapaz passa em nossa porta todos os dias e nos deixa o leite. Eu já ouvi um relato de um leiteiro assim, mas não era doppelganger, era fantasma. Legal. Bom, um rapaz passa em nossa porta todos os dias e deixa o leite. Pode ser fim de semana, feriado, sempre na mesma hora. Ele buzina, saímos com uma panela para pegar. Aqui é tão comum que às vezes deixamos a panela e o dinheiro na varanda e ele mesmo entra, deixa o leite e vai embora. Minha tia fazia isso até pouco tempo atrás, viu? Deixava lá o coisinha de leite no muro. Não sei se o dinheiro ele pegava por mês, como que era, ou deixava o dinheiro, não sei. Mas deixava a latinha lá no muro, ele vinha, ele mesmo colocava, tampava e ficava no muro. Depois você ia lá no muro e catava a latinha de leite. Ou dentro, no murinho de dentro da casa. Ele entrava na varanda da casa e a latinha de leite estava lá dentro. Panela, enfim. Mas era assim mesmo. Então ele mesmo entrava, de repente, deixava o leite e ia embora. Mas hoje foi diferente. Acordei um pouco mais cedo e fiz uma caminhada. Cheguei, fui tomar um banho e nesse momento ouvi a buzina do leiteiro, saí correndo e vi que não havia deixado a panela na varanda. E também não poderia sair só com uma toalha lá fora, né? Fui rápido até a janela que dá para a porta de casa e gritei, vendo perfeitamente pela persiana o leiteiro: Fulano, hoje não. E ele disse: tudo bem, e saiu. Eu o vi saindo. Sendo assim, terminei o banho, coloquei o pó de café na cafeteira e já me. Sendo assim, terminei o banho, coloquei o pó de café na cafeteira e já me preparava para ir até a padaria comprar leite de caixinha. No que foi minha grande surpresa quando ouvi a buzina do leiteiro novamente. Como assim? Peguei a panela e saí correndo para comprar o leite. Fui logo perguntando: Ué, você resolveu voltar? Esqueceu de entregar o leite em alguma rua? Esqueceu de entregar o leite para alguém da rua? E aí ele disse: Não, só agora que eu tô passando. Ana, eu insisti e perguntei novamente. E ele estava sério e disse que realmente não esteve na rua até aquele momento. Não entendi o que aconteceu. Poderia dizer que foi outro leiteiro, pois já disse que tem outros na cidade, mas eu o vi pela persiana. Eu tenho certeza.
Sem contar que ele buzina e até nos chama pelo nome. Fulana, olha o leite. Como pode isso? E aqui é interior. Gente sistemática não fariam esse tipo de brincadeira. Eu acho que eu vi um doppelganger do leiteiro. Bem, Ana, esse foi o relato que aconteceu com a minha filha e espero que leia. Beijos nos rampirinhos e peludinhos, obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o outro relato era o fantasma do leiteiro, né? Alguma coisa assim, era o que escutou ele entregar leite, mas eu acho que é isso, né? Esse é o doppelganger do leiteiro. Cara, será que em outra dimensão ele passou a entregar o leite um pouquinho mais cedo? Beleza. E vamos ao segundo relato, que é: efeito Mandela? Eu teria tido? Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas né, pode me chamar de Fulana. Atualmente tenho 16 aninhos e tenho muitos relatos para lhe contar. Com apenas 16 já tem muito relato. Acompanho o canal desde o relato 324. Dei uma pausa por alguns meses, mas aqui estou eu para finalmente contar as coisas que já me aconteceram. Enfim, sem enrolação, eu tinha 5 anos quando isso me ocorreu. Eu sou o tipo de pessoa que costuma ter uma memória bem lúcida. Meus pais ficavam chocados por eu me lembrar de novelas que passavam na TV quando eu não havia completado nem 3 anos. Eu também, eu lembro inclusive a música da novela. Foi uma minissérie, na verdade, eu acho, Teresa Batista. Quantos anos eu tinha quando passou Teresa Batista? Não sei, eu era bem novinha, mas eu lembro da música até hoje. Bom, já não sou tão boa nisso, mas eu podia anotar no papel a ordem de pelo menos umas 10 novelas, o protagonista, o antagonista e a trama de cada uma. Ainda faço isso, mas são só com as mais recentes. A minha memória trava numa novela da Globo que se chamava. A minha memória trava numa novela da Globo que se chamava A Favorita. Ainda assim, só me lembro da Cláudia Raia na novela. Bom, me lembrava de acontecimentos pequenos. Meus pais chegavam a dizer que eu inventava ou ouvia algum parente me contando, mas pararam de duvidar com a frequência que eu comentava esses acontecimentos. Voltando ao relato, eu me lembro de uma noite com os meus pais. Uma visita chegou e nós recebemos um casal. Me lembro de ser um homem branco com barba, boné e moletom. Era extrovertido, charmoso e animadíssimo. Sua mulher era loira e bem magra. Era bonita e bem tímida. Enquanto o homem batia papo com os meus pais, eu puxei a própria moça para conversar comigo, pois eu tinha essa mania quando eu era criança. Eu puxava adultos exigindo que conversassem comigo e brincassem comigo. Já que eu era filha única e qualquer oportunidade de companhia eu agarrava com força. Tínhamos uma garrafa de vinho como decoração na sala. Tínhamos uma garrafa de vinho como decoração na sala. Na verdade, ela está conosco até hoje. Me lembro de ver meus pais abrirem essa garrafa e todos tomarem um pouco do vinho. Eu gostava muito de degustar o gosto das bebidas dos adultos. Minha mãe permitia dar um golinho, pois me conhecia e sabia que eu não ia gostar. Até hoje eu sou assim. Eu tomo um gole, faço careta e vou atrás de algum refrigerante. Mas dessa vez não deixaram eu provar desse vinho. Me lembro de ficar emburrada e a moça loira ficou conversando comigo para me animar. Tempos conversando com ela, me lembro dela pedir para eu fazer um desenho para ela levar para casa. Assim eu fiz. Desenhei no meu caderno, pois eu amava e amo até hoje desenhar. E comentei sobre uma tia minha, oferecendo chinelos personalizados que ela vendia, pois me lembro dela precisar de dinheiro e direto eu tentava ajudá-la a vender os seus artesanatos que ela fazia, os artesanatos que ela fazia em chinelos.
A moça aceitou. Me lembro de pegar mais papéis para anotar como ela queria os seus chinelos. Eu ainda não sabia escrever, então ela me ajudou a escrever tudo torto com a canetinha no papel. Chinelo amarelo, pedras com flores verdes e amarelas. É a única coisa que me lembro dessa noite. Logo pela manhã do dia seguinte, fui atrás dessa tia com os meus pais para falar sobre os chinelos. Costumávamos visitá-la sempre. E comentei sobre a sua nova cliente com gosto. Mas logo meus pais fizeram uma cara feia. Disseram que ninguém foi lá em casa a noite passada. Rapidamente eu expliquei, dizendo que sim, e dei longos detalhes sobre o casal. Falei do vinho e tudo mais. Mas eles continuaram negando, sendo que seria bizarro eles não se lembrarem, pois estavam muito animados com esse casal e eles pareciam ser amigos de longa data. Para minha surpresa, eles disseram que eu havia sonhado com isso. E quando voltamos para casa, eu corri até o vinho para me certificar de como ele estava. Mas ele estava do mesmo jeito de antes, lacrado na caixa. Furiosa comigo mesma, eu fui até a última prova que eu teria de que aquilo havia acontecido. Meus desenhos e anotações que fiz para a tal moça loira. E lá estavam. O desenho e o papel anotado. Mostrei para os meus pais e não havia como eu estar mentindo, pois, como eu disse, eu não sabia escrever e estava tudo escrito no papel. Meus pais se surpreenderam, mas não deram muita bola para isso. Eu fui obrigada a deixar esse fato para trás. Hoje, com os meus 16 anos, eu ainda me lembro bem disso tudo. Da minha carranca por não ter tomado o vinho que eu tanto queria experimentar. Já pensei em abri-lo, pois o danado ainda está aqui de enfeite na nossa sala. Lembrando da moça me explicando como eu deveria escrever cada letra e do homem animado sentado no sofá dando goles no tal vinho. Meus pais ainda não compreendem do que eu falo quando toco nesse assunto. Ainda batem na tecla de que eu estava sonhando. Mas eu fico satisfeita comigo mesma por ter encontrado aqueles papéis naquela época, pois provou que eu não estava ficando louca. Ou escrever não estava ficando louca ou estava, né? Não sei. Limpar o batom aqui. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e pretendo enviar outros, pois tenho muitas histórias bizarras na minha memória para te contar. Obrigada por ler meu relato, um beijo para todos os assombrados e para sua família, até logo! Um beijo para você, muito obrigada. Sim, efeito Mandela, lembrança de uma coisa que não existiu. Será que não existiu? Ou será que isso existiu no mundo paralelo? No mundo onde os seus pais são amigos desse casal? Talvez fossem amigos de infância deles que no mundo de cá acabaram se separando, não tem mais contato e cada um foi para um canto. Mas no mundo de lá eles continuaram mantendo contato ou conheceram e são amigos na outra dimensão. E na outra dimensão tomaram o vinho, mas nessa não. Só que deu um bug aí, os papéis ficaram pro lado de cá. Gente, que loucura, eu não sei. Mas que é um efeito Mandela, é. Macumba da cunhada. A moça que nos conta esse relato é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e isso que ela vai contar aqui aconteceu com a sogra dela. Nomes fictícios, ok? Vamos chamar aqui a sogra de Vanessa. Bom, tudo começou quando a Vanessa começou a namorar o André. Eles se conheceram porque a irmã do André apresentou a Vanessa a ele, achando que ela ia ser só mais uma peguete dele. Vanessa conheceu Edith, cunhada dela hoje, e se tornaram amigas porque eram vizinhas. E o André diz que sempre foi um homem torrão. Bem torrão. Agora, o que é torrão, eu não sei. Turrão, será que falava turrão? É torrão, não sei o que é, mas ele era torrão. Bem, só que ela não foi só uma peguete. Eles namoraram, casaram e tiveram 2 filhos.
E eles levavam uma vida, assim, de passeios, sabe? Sabe aquele casal que passeia bastante, se diverte bastante? E a tal da Edith sempre com inveja, muita inveja do casal, mesmo sendo cunhada. E ela tinha tanta inveja e gerava tanta intriga entre o André e a Vanessa, que a Vanessa acabou se afastando da Edith, por perceber tudo que ela estava gerando na família. Até que um dia a Vanessa, cansada de tudo que a Edith enfiava na cabeça do André, cansada de tanta briga, cansada de tanta humilhação, foi até um centro espírita. Um centro espírita que tinha perto da casa dela para ver se ela conseguia mudar alguma coisa com o pessoal do lado de lá. E aí ela descobriu que a Edith mexia era com magia negra. Fazia prato feito, fazia trabalhos, fazia tudo que ela pudesse para arruinar a vida dos dois. Até que aconteceu o pior. Um dia a Vanessa foi com o marido, André, e os 2 filhos para uma fazenda de alguém da família da Vanessa. E lá na fazenda, como padaria, mercearia, tudo longe, acabou que o marido dela precisou ir para um mercadinho, um lugar desses, comprar algumas coisas que estava faltando ali para comer. Então lá foi o André, os 2 filhos e uma outra mocinha que era da fazenda lá mesmo, que ela não lembra direito quem é. E o André chamou, óbvio, a Vanessa para ir junto com eles, né? Mas assim, de última hora e tal, a Vanessa acabou que não quis ir. Falou que não queria ir na cidadezinha, que ela ia ficar. Muito bem, o André foi com todo mundo lá e na volta, quando já estava chegando ali na porteira da fazenda, ele começou, o carro enguiçou. O carro enguiçou ali na porteira da fazenda, ele começou a sentir um cheiro de fumaça. Aí ele saiu do carro, abriu o capô, o motor estava pegando fogo. Do nada, ele catou o extintor, foi lá, jogou o extintor no motor e nada, não apagou o fogo. Daí o André catou os meninos e a moça e saíram andando de lá, foram indo a pé para casa, né, na fazenda. Enquanto eles iam andando, eles iam escutando o carro explodindo lá atrás. Lembrando que da porteira da fazenda até a casa, diz que era um bom caminho a pé. E o carro foi explodindo cada vez pior, até que o carro acabou, explodiu, pegou fogo, ficou só carcaça. Mas ela diz que o mais interessante é que quando ela foi no centro espírita, quando a Vanessa foi no centro espírita, ela ficou sabendo que quando o André, o marido dela, foi até a casa da mãe, do pai, morava tudo no mesmo lote. Ela falou, a mãe, o pai e a irmã. Quando foi lá para avisar, acredito que eles iam para a fazenda, que eles iam fazer essa viagem, assim que ele virou as costas, ela, acredito que Edith, disse que sim, eles iriam fazer essa viagem e iriam voltar, mas que a Vanessa não ia voltar viva. Ou seja, era para Vanessa estar no carro na hora da explosão, para todo mundo conseguir sair do carro, mas ela, por algum motivo, ficar presa dentro do carro e morrer queimada lá dentro. Esse era o intuito. E termina dizendo que eles acreditam que foi a mão de Deus que soprou ou influenciou ela a não querer ir na cidadezinha naquele dia, naquele momento. Não querer entrar naquele carro, porque se ela estivesse lá, provavelmente morreria queimada. Tudo pela inveja. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.